Um novo dia se inicia e eu quero declarar sobre a sua vida a promessa mais poderosa do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já parou para pensar no peso dessas palavras? Isso significa que, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando as batalhas se levantam, existe um Deus que não abandona o rebanho, mas guia cada passo da sua vida. E hoje eu vou te mostrar como esse salmo pode transformar não apenas a sua manhã, mas o seu coração inteiro, trazendo paz em meio à ansiedade, força no vale mais escuro e esperança para continuar caminhando. Por isso eu já te peço, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu creio que Deus vai falar profundamente com você. E antes de continuar, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque juntos nós vamos espalhar essa palavra de fé para milhares de pessoas. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras vidas que precisam ouvir que existe um pastor que cuida, que sustenta e que nunca abandona. Agora respira fundo, abre o coração e vem comigo mergulhar nessa palavra que vai renovar as suas forças e acender a sua fé. Davi não fala de escassez, mas de confiança. Quando ele declara que o Senhor é o pastor, ele está dizendo que sua vida não está largada ao acaso, mas conduzida por mãos seguras. Essa confiança é a chave para iniciar o dia, não viver na incerteza do amanhã, mas descansar no cuidado de Deus hoje. É impressionante perceber como a palavra de Deus não abre espaço para uma vida baseada em ansiedade, mas em segurança. O Salmo não nasce de um homem sentado em um trono confortável sem preocupações, mas de alguém que conhecia vales, perseguições, inimigos e noites sem sono. O homem que escreveu, "O Senhor é o meu pastor", é o mesmo que foi caçado por Saul, que precisou se esconder em cavernas, que teve de lutar com gigantes, que chorou pela morte de um filho. Não foi um poeta idealista, foi um homem real que aprendeu que só há paz quando se confia no Deus vivo. E é nesse cenário que entendemos porque ele também escreveu em outro momento de aflição, palavras que ecoam até hoje. Quando os inimigos se levantavam contra ele, Davi se lembrava da fidelidade de Deus e levantava uma oração que atravessa gerações. E é aqui que mergulhamos no Salmo 3, que completa o entendimento do Salmo 23 e nos mostra a força da confiança em meio às batalhas. Senhor, como têm crescido os meus adversários. Muitos se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Quebraste os dentes aos ímpios. Do Senhor vem a salvação, sobre o teu povo seja a tua bênção. Essa oração não é só um desabafo, é um ato de fé. Davi não nega que os inimigos existem, não disfarça a realidade, mas também não se entrega ao medo. Ele reconhece que existem vozes contrárias, acusações e forças que se levantam, mas declara, tu, Senhor, és um escudo para mim. É essa confiança que se reflete no Salmo 23, porque quando ele diz que nada lhe faltará, não está afirmando a ausência de adversários, mas presença de Deus. O que sustenta não é a ausência de luta, é a certeza do cuidado divino. Quantas vezes nós também nos levantamos para enfrentar o dia e já nos sentimos cercados antes mesmo de sair da cama? Quantas vezes as preocupações são como inimigos invisíveis, gritando contra nós? É nesses momentos que o Salmo 23 se torna mais do que poesia. Ele vira sustento.
Davi aprendeu que sua vida não estava solta, mas guardada pelo pastor eterno. Essa é a confiança que precisamos trazer para cada manhã. Não é a agenda, o saldo bancário, as notícias ou as forças humanas que determinam nosso futuro, mas o cuidado do Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essas palavras falam de um Deus que não apenas cuida, mas conduz para lugares de descanso. O mundo empurra para a pressa, mas o pastor guia para a paz. Enquanto a sociedade corre para provar seu valor, Deus chama para repousar em sua presença. A metáfora dos pastos verdes e das águas tranquilas não é apenas sobre alimento e bebida, mas sobre provisão emocional e espiritual. O coração agitado encontra calma na certeza de que Ele prepara o que precisamos. E aqui cabe uma reflexão prática. Quantas vezes buscamos paz em lugares errados? Procuramos descanso em entretenimento, alívio em distrações, segurança em bens materiais. Mas a verdadeira tranquilidade vem do pastor. Ele não promete uma vida sem lutas, mas um lugar de descanso no meio delas. Os pastos verdes não são ausência de problemas, mas a provisão de graça no meio deles. As águas tranquilas não são ausência de tempestade, mas a calma interior que só o Espírito Santo pode dar. Mas Davi não para nos pastos, ele vai além. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está a chave que precisamos segurar com firmeza ao começar o dia. O vale da sombra da morte não é metáfora distante. É realidade de todos os que enfrentam medos, diagnósticos, perdas e dores. Davi sabia o que era ser perseguido, sabia o que era ver a morte de perto, mas também sabia que a presença do pastor era mais forte que qualquer sombra. É nesse ponto que a metáfora se transforma em verdade espiritual. A sombra só existe porque há luz. O vale da sombra da morte só revela a intensidade da presença de Deus, que brilha mesmo quando tudo parece escuro. A vara e o cajado não são símbolos de violência, mas de cuidado. A vara afasta inimigos, o cajado puxa a ovelha de volta para o caminho. Ou seja, até mesmo no vale há direção e proteção. Talvez você esteja vivendo exatamente esse vale, e é nesse momento que precisa lembrar: não tema, porque Ele está contigo. O medo é natural, mas a fé é sobrenatural. O medo olha para os inimigos, a fé olha para o pastor. O medo vê a sombra, a fé enxerga a luz atrás dela. O medo paralisa, a fé faz caminhar. Depois, Davi muda a cena. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui há uma revelação extraordinária. Deus não tira os inimigos antes de preparar a mesa. Ele prepara a mesa diante deles. Isso significa que a vitória não é ausência de oposição, mas presença de honra no meio dela. Enquanto os inimigos assistem, Deus exalta, unge e transborda. E o cálice transbordando é a imagem da abundância divina. Não é apenas o suficiente, é mais do que o suficiente. O óleo sobre a cabeça representa honra, separação, unção. O cálice transbordando mostra que o cuidado de Deus não é limitado, mas generoso. Essa promessa é uma resposta direta à nossa ansiedade. Enquanto nos preocupamos com o que falta, Deus nos lembra que transborda. E a conclusão do Salmo é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é talvez, não é quem sabe, não é se tudo der certo. É certeza. A bondade e a misericórdia não são passageiras, são companheiras. Elas seguem não apenas nos dias bons, mas em todos os dias. É a garantia de que, independentemente das estações da vida, há uma presença constante nos acompanhando. Aqui está o segredo para iniciar o dia.
Não começar olhando para as incertezas, mas para a certeza da palavra. Não levantar-se alimentando ansiedade, mas alimentando confiança. Não sair de casa carregando medo, mas carregando fé. O Salmo 23 não é apenas para ser lido em funerais, mas para ser vivido em cada manhã. Ele é um guia para viver com confiança no meio da instabilidade. Agora pense em como essa mensagem se aplica na prática. O trabalhador que sai cedo sem saber se o salário vai cobrir todas as contas precisa ouvir: nada me faltará. A mãe que acorda preocupada com os filhos precisa ouvir: ele me guia por águas tranquilas. O jovem que sente o peso da pressão social precisa lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O ancião que teme a solidão precisa guardar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E assim o texto vai se tornando um mapa para iniciar o dia com fé, porque a confiança não nasce de circunstâncias, mas da palavra. É aqui que está a chave. Não é sobre o que o mundo nos oferece, é sobre quem nos guia. Quando voltamos ao Salmo 3, entendemos como essas declarações se encaixam. Davi diz que se deitou e dormiu porque o Senhor o sustentou. Quantas vezes a ansiedade nos rouba o sono? Quantas noites passamos acordados, planejando, calculando, tentando controlar o que não está em nossas mãos? Mas a confiança em Deus permite deitar e descansar, porque quem guarda não dorme. O pastor não se distrai, não se ausenta, não perde o controle. É por isso que podemos acordar cada dia com coragem, porque Ele nos sustentou na noite e nos sustentará na caminhada. Essa confiança nos leva a um lugar de liberdade. Não é uma confiança ingênua que nega os problemas, mas uma fé sólida que encara o vale com coragem, porque sabe quem está do lado. O mundo tenta vender segurança em números, contratos, seguros, mas a verdadeira segurança é caminhar com o pastor. E essa segurança não é apenas para alguns dias, mas para todos os dias da vida. É aqui que entendemos porque esse salmo é perfeito para iniciar o dia. Cada verso é como uma chave que abre uma porta. O primeiro abre a porta da provisão. O segundo abre a porta da paz. O terceiro abre a porta da coragem. O quarto abre a porta da honra. E o último abre a porta da esperança eterna. Começar o dia com essas chaves é garantir que nenhuma fechadura da vida ficará trancada. E se há uma oração que podemos fazer depois de meditar nesse salmo, é exatamente essa: Senhor, hoje nós nos levantamos diante da Tua palavra e declaramos com Davi que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Confiamos que a nossa vida não está solta, mas guiada pelas Tuas mãos seguras. Pedimos que nos conduzas a pastos verdejantes e águas tranquilas, que acalmes o nosso coração diante da correria e da ansiedade. Senhor, sabemos que existem vales escuros, mas também sabemos que a Tua presença é luz no meio da sombra. Caminha conosco hoje. Protege-nos com a Tua vara e o Teu cajado. Dá-nos coragem diante dos medos e força diante das batalhas. Prepara uma mesa perante nós, mesmo que os inimigos tentem nos cercar. Unges a nossa cabeça com óleo fresco e faz o nosso cálice transbordar da Tua graça. Que possamos ver hoje de maneira palpável a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguindo em cada passo. Nós entregamos este dia em Tuas mãos e declaramos que habitaremos na Tua presença por longos dias. Em nome de Jesus, amém. O Salmo nos mostra um Deus que não apenas guia, mas conduz para o descanso. O mundo empurra para a pressa, mas o pastor leva para a paz. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso fala de provisão e também de alívio para a alma. Quantas vezes o coração fica agitado, mas a palavra nos lembra que Ele nos faz repousar em lugares de paz que só Ele pode preparar. O descanso verdadeiro não vem do que conquistamos, mas de quem nos guia. Não é fruto da correria humana,
mas da fidelidade divina. Essa imagem de pastos verdes é mais do que alimento, é segurança de que não precisamos lutar sozinhos pela sobrevivência, porque há um pastor que já preparou o caminho. A vida moderna nos arrasta para a ansiedade. Acordamos com o despertador e já sentimos o peso das obrigações, os compromissos, as cobranças. O mundo inteiro parece se mover em ritmo acelerado, como se não houvesse espaço para respirar. Mas o Salmo 23 nos convida a um ritmo diferente, o ritmo do pastor. Ele não nos lança na pressa, mas nos conduz ao descanso. Quando Davi fala de águas tranquilas, está nos mostrando o contraste com as águas agitadas da vida. Ele não nos leva para rios turbulentos, mas para águas que refletem calma. E isso é profundamente simbólico, porque a alma humana só encontra equilíbrio quando descansa em Deus. Esse salmo não é apenas um texto bonito, é um retrato da vida de alguém que conheceu tanto os vales escuros quanto os campos tranquilos. Davi viveu perseguições, fugiu de Saul, enfrentou gigantes, chorou perdas dolorosas, mas ele também conheceu o cuidado íntimo de Deus. Aquele cuidado que não apenas protege em batalhas, mas também oferece descanso no ordinário da vida. É por isso que a declaração "deitar-me faz em verdes pastos" é tão poderosa. Não é fruto de um momento de paz exterior, mas de uma confiança interior. Davi não fala de circunstâncias perfeitas, mas de um Deus perfeito que garante repouso mesmo quando tudo ao redor grita por pressa. O descanso verdadeiro não é ausência de problemas, é presença de Deus. Muitas pessoas confundem paz com ausência de guerra, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz é a presença de Cristo no meio da guerra. O mar pode estar agitado, mas se Jesus está no barco, o coração pode descansar. Assim é o Salmo 23, uma declaração de confiança de que, independentemente do caos, existe um pastor que conduz. O mundo empurra, pressiona, exige resultados, mas o pastor guia, acalma, provê e sustenta. Quantas vezes já nos sentimos perdidos, correndo atrás de algo que parecia urgente, apenas para descobrir que aquilo não trouxe a paz que buscávamos? O mundo vende a ilusão de que o descanso está em férias caras, em conquistas materiais, em status social. Mas o verdadeiro descanso está em saber que somos cuidados. O descanso não vem de ter tudo sob controle, mas de entregar o controle a quem nunca falha. Davi experimentou isso. Ele sabia que sua segurança não estava em exércitos ou em riquezas, mas na presença do pastor. Quando ele fala de águas tranquilas, ele está falando de um lugar de intimidade com Deus. E isso é algo que precisamos resgatar em nossas manhãs. Quantas vezes começamos o dia correndo, sem sequer levantar os olhos para o céu, sem abrir os ouvidos para ouvir a voz do pastor? É por isso que tantas almas vivem cansadas. O descanso não vem apenas quando a cabeça toca o travesseiro, mas quando o coração encontra refúgio em Deus desde as primeiras horas do dia. E é curioso notar que o verbo usado é guia-me. Ele não empurra, não força, não atropela. O pastor guia. Isso significa que existe cuidado, existe direção, existe sensibilidade. É diferente de um patrão que apenas exige, é diferente de um sistema que apenas cobra. O pastor guia com amor, com paciência, com compaixão. E guiar significa estar perto, significa caminhar junto, significa não deixar sozinho. Esse é o descanso que precisamos aprender a experimentar. O descanso de saber que não estamos largados. O descanso de saber que, ainda que a vida seja pesada, há um pastor que prepara pastos verdes e águas tranquilas para a nossa alma. Esse descanso não se compra, não se negocia, não se encontra em prateleiras. Ele vem apenas da comunhão com Deus. E é por isso que esse salmo é tão importante para começar o dia. Porque cada manhã nos apresenta escolhas. Podemos viver no ritmo do mundo, ou podemos viver no ritmo do pastor.
Podemos nos deixar arrastar pela ansiedade, ou podemos escolher ser guiados para as águas tranquilas. Podemos carregar o peso sozinhos, ou podemos entregar o peso. Aquele que disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Quando Davi escreve que o Senhor o faz deitar, está nos mostrando algo profundo. Deus não apenas permite o descanso, Ele nos conduz ao descanso. Muitas vezes resistimos, queremos continuar correndo, insistimos em carregar tudo nas costas, mas o pastor nos chama a parar, a respirar, a confiar. É Ele quem nos faz deitar, porque sabe que sem descanso não conseguimos continuar. Esse descanso é também uma metáfora da confiança. A ovelha só se deita quando se sente segura. Uma ovelha não se deita em meio ao perigo, porque precisa estar pronta para fugir. Mas quando o pastor está presente, a ovelha descansa. Assim também nós. Só conseguimos repousar quando confiamos que estamos guardados. É por isso que tantas pessoas não conseguem dormir em paz, porque carregam o peso de serem seu próprio pastor. Mas, quando reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, podemos finalmente nos deitar em verdes pastos, sem medo. E mais do que descanso físico, esse salmo fala de descanso para a alma. Quantos estão fisicamente deitados, mas espiritualmente em agonia? Quantos estão em camas macias, mas em corações endurecidos? O verdadeiro descanso não é externo, é interno. É saber que, mesmo quando o mundo pressiona, a alma pode estar calma porque confia no pastor. Davi continua: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa frase amplia o significado do descanso. Ele não apenas acalma a alma, mas a restaura. O verbo refrigerar traz a ideia de renovar, reviver, devolver a força. É como água fresca em meio ao calor. É como vento suave em meio à exaustão. O pastor não apenas nos dá momentos de pausa, ele nos restaura por completo. Ele nos guia por caminhos certos, não por merecimento nosso, mas por amor do seu nome. Isso significa que o descanso não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade dele. E é justamente porque ele guia por amor do seu nome que podemos confiar que não vamos nos perder. Quantas vezes já erramos o caminho, quantas vezes já nos desviamos, quantas vezes já tomamos decisões precipitadas. Mas o pastor continua guiando. Ele nos chama de volta, nos corrige, nos conduz novamente pelas veredas da justiça. Esse é o convite do Salmo 23 para iniciar o dia. Descansar no cuidado do pastor. Não começar já sobrecarregado, mas começar lembrando que existe alguém maior conduzindo os passos. Essa consciência muda tudo. Tira o peso das nossas mãos e coloca o peso nos ombros daquele que já venceu a cruz. Quando o salmista fala do vale da sombra da morte, ele está nos mostrando que mesmo os piores dias não anulam a presença do pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O descanso não é apenas para dias fáceis, é também para dias escuros. A sombra da morte pode tentar nos assustar, mas a vara e o cajado do pastor são a lembrança de que não caminhamos sozinhos. A vara protege contra inimigos, o cajado guia para o caminho. Esses símbolos nos mostram que o cuidado de Deus é completo. Ele nos protege do que nos ataca e nos guia quando corremos o risco de nos perder. Até mesmo no vale há descanso, porque a presença do pastor é suficiente. E é por isso que o salmo culmina em vitória. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O descanso do pastor não é apenas para a alma cansada, mas também para a honra do seu povo. Ele prepara uma mesa de celebração, mesmo diante daqueles que nos querem ver cair. O óleo sobre a cabeça é símbolo de escolha, de separação, de bênção.
e o cálice transbordando mostra que o cuidado de Deus não é limitado, mas abundante. Essa abundância é também parte do descanso. Descansar é confiar que Deus sempre tem mais do que precisamos. Descansar é crer que Ele não apenas provê, mas transborda. Descansar é lembrar que, mesmo quando parece faltar, Ele já preparou a mesa. E o Salmo termina com uma certeza que sustenta qualquer manhã. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É essa certeza que nos dá descanso. A bondade e a misericórdia não são passageiras, são permanentes. Elas não aparecem de vez em quando, mas nos seguem todos os dias. Essa promessa é descanso para a alma. Quando entendemos isso, podemos acordar sem medo. Podemos levantar sabendo que não estamos sozinhos. Podemos caminhar confiando que há bondade e misericórdia atrás de nós e o pastor à nossa frente. Podemos descansar porque a vida não depende apenas das nossas forças, mas do cuidado dele. A vida não é feita só de pastos verdes. Há vales escuros, dias pesados, momentos em que a morte parece rondar. Mas Davi declara: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo não é negar o vale, mas lembrar quem caminha junto. O cajado e a vara são símbolos de disciplina, direção e proteção. É no vale que mais sentimos a presença do pastor, porque a escuridão só ressalta a luz que ele carrega. Quando olhamos para o Salmo 23, percebemos que ele não é um texto apenas para momentos de tranquilidade, mas também um guia para enfrentar as noites mais densas da alma. É fácil confiar quando os pastos são verdes e as águas são tranquilas, mas a verdadeira fé se manifesta quando os caminhos se tornam estreitos, quando as montanhas lançam sombras e quando a alma se vê cercada por incertezas. Davi, inspirado pelo Espírito, não apenas reconhece a existência dos vales, mas declara com ousadia que não temerá. E essa é a chave que precisamos levar para a vida. Não negar o vale, mas enfrentar o vale com a certeza da presença do pastor. Muitas pessoas confundem fé com ausência de luta, mas a Escritura nos mostra outra realidade. Os heróis da fé atravessaram desertos, prisões, perseguições e dores, mas permaneceram firmes porque sabiam que não estavam sozinhos. O mesmo Deus que conduz aos verdes pastos também guia pelos vales sombrios. Ele não abandona, não se ausenta, não nos deixa perdidos na escuridão. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que sua presença se torna mais palpável, mais intensa, mais transformadora. O vale não é sinal de abandono, mas oportunidade de revelação. O vale da sombra da morte não é apenas uma metáfora para a morte física, mas também para todas as situações em que a vida parece perder o brilho, quando os sonhos se desmancham, quando a dor sufoca, quando a alma sente que está sendo esmagada pelo peso do mundo. Todos nós conhecemos esse vale de alguma forma. A perda de um ente querido, a traição de alguém de confiança, a notícia inesperada de uma doença, a crise financeira que aperta, a solidão que sufoca. Esses vales são reais e negar sua existência não ajuda. O segredo é lembrar: tu estás comigo. Essa é a diferença entre quem enfrenta o vale sozinho e quem enfrenta o vale com o pastor. O cajado e a vara são instrumentos de cuidado. A vara protege contra os inimigos. O cajado guia de volta ao caminho. Eles representam tanto disciplina quanto direção, tanto correção quanto proteção. Às vezes, no vale, não entendemos por que certas coisas acontecem, mas podemos confiar que o pastor está usando sua vara e seu cajado para nos manter seguros, mesmo quando não vemos com clareza. É curioso notar que a palavra usada é sombra da morte. Uma sombra não pode existir sem luz. Isso significa que, mesmo nos momentos mais escuros, a presença de Deus está perto.
A sombra aponta para a existência de uma luz maior. A sombra pode assustar, mas ela não tem poder de matar, porque é apenas reflexo daquilo que está além. A morte pode rondar, mas a vida do pastor é maior. O medo pode gritar, mas a voz do pastor é mais forte. Esse versículo é um convite para trocarmos a perspectiva. Em vez de olharmos apenas para a escuridão do vale, precisamos levantar os olhos para a presença de quem nos guia. O vale é temporário, mas o pastor é eterno. O vale é transitório, mas o cuidado de Deus é permanente. O vale pode ser profundo, mas o amor de Deus é mais profundo ainda. E é nesse contraste que a fé floresce. Quantas vezes você já passou por um vale e, olhando para trás, percebeu que ali foi o lugar onde mais sentiu a presença de Deus? No momento, parecia insuportável, mas foi no vale que a oração se tornou mais intensa, que a palavra ganhou mais sabor, que a dependência de Deus se tornou mais real. O vale nos leva para mais perto do pastor, porque sem ele não há como atravessar. É no vale que descobrimos que a vara que corrige também protege, que o cajado que direciona também sustenta. O vale não é um destino final, é apenas parte do caminho. Ele não é o fim da jornada, é uma passagem. E se existe passagem, existe também saída. Deus não nos deixa eternamente no vale, mas nos conduz através dele. Davi não diz, ficarei preso no vale, mas sim, ainda que eu ande pelo vale. Ele está em movimento, ele está atravessando, ele não está parado. Isso nos mostra que os vales da vida não são permanentes, são transitórios. A chave é continuar andando, mesmo quando os pés parecem cansados. A chave é confiar que o pastor sabe o caminho, mesmo quando os olhos não enxergam nada além da sombra. E é nesse caminhar que aprendemos que a luz do pastor é suficiente. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O vale pode ser escuro, mas ele é a luz que nos guia. O vale pode ser silencioso, mas ele é a voz que nos chama. O vale pode ser solitário, mas ele é a companhia fiel. Quando entendemos isso, o medo perde força. O inimigo quer nos paralisar no vale, quer que fiquemos presos à sombra. Mas a presença do pastor nos impulsiona a continuar. Não precisamos negar que o vale dói, mas precisamos afirmar que não estamos sozinhos. Não precisamos fingir que não temos medo, mas precisamos declarar que a presença dele é maior que o medo. Não precisamos disfarçar a dor, mas podemos proclamar que a dor não será o fim, porque o pastor caminha conosco. E se olharmos para a vida de Jesus, vemos que até ele enfrentou um vale escuro, o Getsêmani. Naquela noite, antes da cruz, ele suou gotas de sangue, clamou ao Pai, sentiu o peso do vale. Mas foi justamente ali que a luz da obediência brilhou. E na cruz, ele atravessou o vale mais profundo de todos, o da própria morte, para que hoje pudéssemos dizer com Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale já não tem a mesma força, porque Jesus venceu a morte. O vale já não é o fim, porque a ressurreição abriu um novo caminho. Esse é o poder do Salmo 23. Ele não é apenas uma poesia bonita, é uma profecia cumprida em Cristo. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o que guia aos pastos verdes, mas também o que atravessa os vales escuros conosco. Nele encontramos descanso, direção, proteção e vitória. E talvez hoje você esteja exatamente nesse vale. Talvez as notícias tenham te abalado, talvez a solidão esteja pesando, talvez a dor esteja te sufocando. O convite do Salmo 23 é para que você lembre, não é sobre a intensidade da sombra, é sobre a presença do pastor. Ele não prometeu que não haveria vales, mas prometeu que estaria contigo em cada um deles.
e isso muda tudo. No final, o Salmo nos mostra que depois do vale há mesa preparada, há óleo sobre a cabeça, há cálice transbordando, há bondade e misericórdia nos acompanhando. O vale não é a última palavra, a presença do pastor é. O vale não é a conclusão, a bondade de Deus é. O vale não é o fim, a casa do Senhor é o destino final. Por isso, ao iniciar o dia, precisamos carregar essa certeza. Podemos enfrentar os vales, porque não estamos sozinhos. Podemos encarar a sombra, porque a luz caminha conosco. Podemos suportar a dor, porque a vara e o cajado nos sustentam. Podemos atravessar o vale da sombra da morte, porque há um pastor que nunca nos abandona. No fim do salmo, há uma revelação poderosa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso significa que mesmo quando há guerra, Deus prepara honra. Ele unge, ele transborda, ele mostra que a vitória não vem da ausência de inimigos, mas da presença do Senhor no meio deles. E a conclusão de Davi é a esperança que também carregamos hoje. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Davi escreve essas palavras, ele não está em um lugar de ingenuidade, mas em uma posição de profunda revelação espiritual. Ele sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ter inimigos à sua volta, sabe o que é enfrentar batalhas dentro e fora de si mesmo. Mas, apesar disso, ele declara que há uma mesa preparada por Deus, não em um cenário de calmaria, mas em meio ao confronto. Isso muda toda a lógica humana, porque pensamos que para celebrar, precisamos primeiro eliminar os inimigos, mas Deus mostra que é possível honrar, exaltar e transbordar, mesmo na presença deles. Essa mesa preparada é símbolo de vitória espiritual. Não é apenas uma refeição, mas uma declaração de honra diante de quem desejava o contrário. Imagine a cena. Enquanto os inimigos esperam a derrota, o Senhor prepara uma mesa de banquete, unge a cabeça do seu servo com óleo e faz o cálice transbordar. Isso é Deus mostrando que a fidelidade prevalece, que a aliança permanece, que a sua glória não é anulada pelas circunstâncias. Essa mesa fala de provisão em meio à escassez, fala de alegria em meio à dor, fala de vitória em meio à guerra. É a revelação de que o povo de Deus não vive pela lógica humana, mas pela fidelidade do pastor eterno. E quando Davi fala sobre a unção na cabeça, ele está trazendo uma imagem que ultrapassa o natural. Na cultura hebraica, ungir alguém era separar, era consagrar, era marcar com honra e propósito. Não era apenas despejar óleo, era declarar destino. Quando Deus unge, Ele está dizendo: eu escolhi, eu separei, eu levanto, eu sustento. É uma marca espiritual que nem inimigos, nem circunstâncias, nem acusações podem apagar. O óleo sobre a cabeça é o sinal de que não caminhamos sozinhos, mas debaixo da autoridade do Senhor. É por isso que, mesmo em meio às guerras, Davi podia descansar, porque ele sabia que sua vida estava ungida, separada e sustentada pela mão de Deus. O cálice transbordando também é uma figura impressionante. O cálice não está apenas cheio, ele está transbordando. Isso mostra a abundância divina, mostra que Deus não dá apenas o suficiente, mas derrama além do que precisamos. O transbordar fala de generosidade, fala de graça que não pode ser contida, fala de bênçãos que ultrapassam as medidas humanas. Quando o cálice transborda, significa que não apenas somos supridos, mas também nos tornamos fonte para outros. A vida que confia no pastor não vive na escassez, mas no transbordar da graça. E a conclusão de Davi é uma das promessas mais preciosas das Escrituras. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma possibilidade, não é um talvez,
Não é um desejo incerto, é uma certeza. Ele não diz: espero que a bondade e a misericórdia me sigam, mas certamente. Isso significa que a bondade e a misericórdia de Deus não são passageiras, não aparecem apenas nos dias bons, mas acompanham todos os dias da vida. Isso muda a forma como encaramos o amanhã, porque não dependemos do acaso, mas da fidelidade divina. Essa bondade é o favor de Deus que abre portas, que sustenta, que consola. Essa misericórdia é o amor que perdoa, que restaura, que levanta. E elas não apenas aparecem, elas seguem. Isso significa que são companheiras constantes, não se afastam, não nos deixam. Enquanto caminhamos, a bondade e a misericórdia estão atrás de nós, nos protegendo, nos guardando, nos cercando. É como se o Senhor tivesse colocado 2 guardiões espirituais ao nosso lado todos os dias. A bondade para nos dar o que não merecemos e a misericórdia para nos livrar do que merecíamos. E Davi termina com a esperança eterna. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui não é apenas sobre a vida presente, mas sobre a eternidade. O salmo começa com o pastor nos guiando no presente, mas termina com a promessa de uma morada eterna. É como se Davi dissesse: hoje o pastor me guia, amanhã ele me recebe em sua casa. O caminho não termina no vale, nem na mesa, nem no cálice. O caminho termina na casa do Senhor. Essa é a maior esperança, essa é a vitória final. Não apenas viver dias sustentados por Deus aqui, mas viver a eternidade em sua presença. Quando entendemos isso, o coração se fortalece. Porque mesmo quando enfrentamos inimigos, sabemos que há uma mesa preparada. Mesmo quando a batalha aperta, sabemos que há óleo sobre nossa cabeça. Mesmo quando parece faltar, sabemos que o cálice transborda. Mesmo quando o futuro é incerto, sabemos que a bondade e a misericórdia nos seguirão. E mesmo quando a vida parece frágil, sabemos que a casa do Senhor é o destino final. Essa é a confiança que sustenta, essa é a esperança que levanta, essa é a fé que transforma. A revelação do final do Salmo 23 é uma chave para a vida cristã. Ela nos ensina que a vitória não é a ausência de inimigos, mas presença de Deus. Ensina que a honra não vem de aplausos humanos, mas da unção divina. Ensina que a abundância não depende de recursos humanos, mas do cálice transbordante da graça. Ensina que a segurança não está no futuro incerto, mas na bondade e na misericórdia que seguem todos os dias. E ensina que o destino não é apenas conquistar vitórias temporais, mas habitar eternamente na casa do Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra que, mesmo em meio à guerra, tu preparas uma mesa para nós. Obrigado porque a tua unção está sobre nossa vida e o nosso cálice transborda da tua graça. Pai, nós declaramos que não vivemos pela ausência de inimigos, mas pela presença do Senhor. Que hoje a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhem em cada passo. Que possamos ver a tua mão nos guardando, nos suprindo, nos honrando diante daqueles que esperam a nossa queda. Que a tua unção nos dê força, coragem e propósito. Que o transbordar do teu cálice alcance também outros através de nós. E acima de tudo, que nunca percamos de vista a promessa de habitar na tua casa por longos dias. Que essa esperança eterna seja o nosso sustento em cada manhã, a nossa coragem em cada luta, a nossa alegria em cada vitória. Nós oramos e declaramos que vivemos debaixo da tua presença e caminhamos para a tua eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso pastor eterno, nós levantamos essa oração no início do dia, declarando que nada nos faltará. Confiamos que tu nos conduzes a pastos verdejantes, que és a paz em meio à ansiedade e a força no vale mais escuro. Levanta a nossa cabeça hoje,
como fizeste com Davi, e mostra que a tua salvação é real. Unges a nossa vida, preparas a nossa mesa e nos cercas com a tua bondade. Que cada passo deste dia seja guiado pela tua presença. Que cada batalha seja enfrentada debaixo da tua mão e que a tua misericórdia nos acompanhe até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa oração, meu irmão, não é apenas um conjunto de palavras bonitas, mas um reflexo profundo do Salmo 23, aplicado ao coração humano que busca em Deus sustento para viver o dia. Quando dizemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, estamos confrontando a realidade de um mundo que constantemente grita sobre escassez, sobre medo, sobre perdas. Mas a fé nos faz olhar para além das circunstâncias e crer que existe uma mão soberana que conduz nossa vida. Davi, ao escrever essas palavras, não estava em um palácio tranquilo, mas em meio a lutas, perseguições e dores. Ainda assim, ele declarou que nada lhe faltaria. Isso nos mostra que a suficiência de Deus não está condicionada à ausência de problemas, mas à presença de sua fidelidade. Quando declaramos que Ele nos conduz a pastos verdejantes, lembramos que Ele não é apenas um Deus distante, mas um pastor que cuida, que guia, que sabe exatamente onde estão as águas tranquilas para acalmar a nossa alma. Quantas vezes começamos o dia já carregando ansiedades, já pensando nos problemas, já prevendo derrotas? Mas o Salmo nos chama a uma nova postura. Levantar a cabeça e confiar que o nosso Deus é guia e não mero espectador. Ele conduz para lugares de provisão, não apenas material, mas espiritual. O coração humano clama por descanso, e esse descanso só pode ser encontrado na presença daquele que sabe acalmar as tempestades interiores. A oração também nos lembra que Ele é paz em meio à ansiedade. E quantas vezes a ansiedade nos domina logo cedo? O coração dispara, a mente cria cenários de medo, os pensamentos aceleram e não conseguimos descansar. Mas quando declaramos que o Senhor é a nossa paz, não estamos falando de um conceito abstrato, mas de uma pessoa real que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é ausência de problemas, mas presença de Cristo. Ela é capaz de guardar a mente e o coração mesmo em meio ao caos. E quando a oração pede força no vale mais escuro, ecoa diretamente a palavra de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não há lugar mais terrível para a alma do que o vale da sombra, onde a esperança parece desaparecer e o medo toma forma. Mas até mesmo ali, o pastor se faz presente. O vale não é o fim, é o lugar onde descobrimos a intensidade da companhia de Deus. A vara e o cajado não apenas corrigem, mas protegem, dão direção e sustentam. O vale nos lembra que a fé não é um escudo contra a dor, mas uma âncora na presença de Deus. A oração também diz: levanta a nossa cabeça hoje, como fizeste com Davi. E isso é profundamente bíblico. Quando Davi escreve no Salmo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Ele está dizendo que só Deus pode restaurar a dignidade da alma abatida. Quantas vezes o peso da vida nos faz andar com a cabeça baixa, mas é o Senhor quem levanta, quem dá novas forças, quem lembra que nossa identidade não é definida pelos fracassos, mas pela presença dele em nós. O Deus que levantou Davi do pó também levanta a mim e a você. O pedido seguinte é: mostra que a tua salvação é real. E aqui está a essência da fé cristã. Não seguimos uma religião vazia, seguimos um Salvador vivo. A salvação não é apenas um conceito para depois da morte, mas uma realidade para hoje. Salvação significa libertação, significa socorro, significa resgate.
Quantas vezes precisamos ser lembrados de que Ele continua sendo Salvador em cada detalhe do dia? Ele salva da angústia, salva da ansiedade, salva da desesperança. A salvação de Deus é prática, é presente, é viva. A oração prossegue, unges a nossa vida. A unção é símbolo de separação, de consagração, de capacitação. Quando o óleo era derramado sobre a cabeça no Antigo Testamento, significava que aquela pessoa estava sendo separada para um propósito. Hoje, quando pedimos a unção, declaramos que queremos viver não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que nos capacita. A unção não é apenas ritual, é poder, é o selo que nos lembra que não pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados e separados para uma missão maior. Preparas a nossa mesa. Essa é uma das imagens mais poderosas do Salmo 23. O Senhor prepara uma mesa não na ausência de inimigos, mas na presença deles. Isso significa que a vitória não depende da eliminação da guerra, mas da presença de Deus em meio a ela. A mesa fala de honra, de provisão, de comunhão. Mesmo quando o inferno se levanta, o céu continua preparando uma mesa para os filhos de Deus. Essa mesa é o sinal de que não vivemos à mercê das circunstâncias, mas sob a fidelidade daquele que sempre provê. Nos cercas com a tua bondade. Essa expressão carrega a certeza de que não estamos expostos, mas guardados. A bondade de Deus não é apenas um atributo, é uma realidade que se manifesta todos os dias. Ela nos cerca como muralhas invisíveis, protegendo, sustentando, renovando. E essa bondade anda de mãos dadas com a misericórdia. Bondade para nos dar aquilo que não merecemos. Misericórdia para nos livrar do que merecíamos. É por isso que Davi conclui dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que cada passo deste dia seja guiado pela tua presença. Essa frase deveria ser a oração diária de todo cristão, porque de nada adianta caminhar rápido se estamos fora da direção de Deus. De nada adianta conquistar muito se não temos a presença dele conosco. Moisés entendeu isso quando disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. A presença de Deus é o que garante o sentido da vida. É ela que transforma caminhos comuns em trajetórias de propósito. Que cada batalha seja enfrentada debaixo da tua mão. Essa parte da oração nos lembra que não lutamos sozinhos. Cada batalha pode até parecer grande demais, mas nenhuma é maior do que a mão de Deus. Ele é aquele que luta por nós, aquele que peleja em nosso favor, aquele que transforma impossíveis em testemunhos. As batalhas não são vencidas pela força humana, mas pela mão poderosa do Senhor. Que a tua misericórdia nos acompanhe até o fim. Essa é a esperança final. Não confiamos na nossa perfeição, mas na misericórdia dele. Não é a nossa justiça que nos sustenta, mas a graça que se renova a cada manhã. A misericórdia é a razão pela qual não somos consumidos, é o que garante que, apesar das falhas, podemos continuar caminhando. E assim essa oração se torna um reflexo diário do Salmo 23. Um salmo que começa com provisão e termina com eternidade. Um salmo que atravessa o descanso, passa pelo vale, chega à mesa e se conclui na esperança da casa do Senhor. É um salmo que fala da vida inteira, do hoje, do amanhã e do para sempre. Por isso, meu irmão, ao iniciar o dia com essas palavras, estamos colocando diante de Deus não apenas pedidos, mas declarações de fé. Estamos dizendo ao mundo espiritual que a nossa confiança não está naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Estamos lembrando ao nosso coração que não vivemos à mercê das circunstâncias, mas guiados pelo Pastor eterno. E é nesse espírito que concluímos novamente em oração. Senhor, hoje levantamos nossa voz para declarar que Tu és o nosso pastor.
Declaramos que nada nos faltará, porque confiamos que o Senhor está à frente de cada passo. Pedimos que nos conduzas aos pastos verdes da Tua palavra e às águas tranquilas da Tua presença. Que cada coração ansioso seja acalmado, que cada mente aflita seja renovada, que cada vida cansada seja fortalecida. Pai, levanta a nossa cabeça como levantaste a de Davi. Mostra que a Tua salvação é real em cada detalhe do dia. Unges a nossa vida com o óleo fresco da Tua presença. Prepara diante de nós uma mesa de vitória, mesmo quando os inimigos tentam nos cercar. Transborda o nosso cálice de alegria, esperança e propósito. Senhor, cerca-nos com a Tua bondade e misericórdia. Guia cada passo, sustenta em cada batalha, fortalece em cada vale. Que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua presença seja o nosso abrigo e que a Tua misericórdia nos acompanhe até o fim. Nós oramos, confiamos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero de coração agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui comigo, recebendo essa palavra, deixando Deus falar ao coração. Não foi apenas mais um vídeo, foi um momento de encontro com a presença do Senhor. E eu creio que Ele tocou em áreas da sua vida que talvez ninguém mais conheça. Se essa mensagem te fortaleceu, te trouxe paz, te lembrou que o pastor cuida de você até no vale mais escuro, então não guarde isso só para si. Há tantas pessoas que estão precisando ouvir exatamente essa palavra hoje. Tantas vidas aflitas, tantos corações cansados, e você pode ser instrumento de Deus compartilhando esse conteúdo com elas. Compartilhe para que essa mesma paz que alcançou você também alcance a sua família, seus amigos, alguém que talvez esteja a ponto de desistir. Você pode ser resposta de oração para essa pessoa simplesmente enviando este vídeo. E antes de sair, eu te convido a continuar sendo abençoado. Assista agora o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Tenho certeza de que ele vai falar ainda mais ao seu coração e será a continuação daquilo que Deus já começou na sua vida hoje. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que a bondade e a misericórdia dele te acompanhem em todos os teus dias. Amém.